Vou pôr para gravar. Então, vamos à nossa aula de plateumintos e nematódios. Olha como eles são bonitinhos, né? O problema é que alguns plateumintos e alguns nematódios nos causam doenças, né? Alguns não, mas alguns nos causam doenças que podem até levar a óbito, tá? Esse que é o probleminha. Essa daqui é uma planária, né? É um verme chato, porém não causa aí doença na gente. É um verme que, se eu cortar ele aqui no meio, vai nascer outra planária. Então, do rabinho que ficar, ela regenera a parte de cima, e da parte de cima, né, que eu tiver cortado, vai nascer o rabinho, tá? Ela é bastante utilizada em aulas de biologia, para ver a reprodução, né, para ver a regeneração. Eu já cheguei a cortar ela em 3 partes, aqui e aqui. E aí nasce, de cada pedaço nasce uma nova planária, né? É uma aula bem legal. Mas não é legal, mas eu acho que não deve ser legal para planária, né, ser cortada, né? Então vamos lá. São animais hermafroditas. Tem o corpo achatado, vivem em ambientes terrestres úmidos e se alimentam de pequenos animais como caramujos. Apresentam grande capacidade de regeneração e ocelos que permitem que percebam diferenças de luminosidade. O texto se refere às planárias. Então, aqui, ó, você fala, mas professora, não é um olhinho que ela tem aqui? Parece um olhinho, né? Mas não é um olho, tá? É uma estrutura que ela consegue perceber aí se está mais claro, se está mais escuro, mas ela não consegue enxergar, tá? Ela não enxerga com esses olhinhos aqui, tá? Então, esse daqui é só um disfarce. Observe os vermes das imagens a seguir. Escreva se o animal é um plateuminto ou um nematódio e justifique o que permite sua identificação dentro de um desses grupos. Esse daqui, se a gente olhar para ele, a gente vê que ele é forma de cilindro, né? Todos os nematódios, eles possuem aqui esse corpo alongado, né? E cilíndrico, tá? Já que os plateumintos, aqui os nematódios, também podem ser chamados de nemateumintos, né? Mintos significa verme, plateu significa chato, e nemato significa cilíndrico, tá? Arredondado. Então, esse aqui é um nematódio e esse daqui é um plateuminto, tá? Porque tem o corpo achatado. E esse aqui porque tem o corpo arredondado e afilado aí nas extremidades, nas pontas. Aproveitando aqui, minhoca. A minhoca, ela não faz parte desses grupos aqui, tá? A minhoca faz parte de um outro grupo de invertebrados, são os anelídeos, tá? Então, aqui, plateuminto e nemateuminto, geralmente são, a maioria deles nos causam doenças, tá? No caso, a minhoca não. A minhoca faz parte de um outro grupo, tá? De moluscos. Ela faz parte aí dos anelídeos, ok? Moluscos são organismos de corpo mole, tá? No caso da minhoca, ela é anelídeo porque ela tem o seu corpo formado com forma de anéis, tá? Então, não pode confundir. A esquistossomose é uma doença popularmente chamada de barriga d'água. Sobre essa doença, indique quem é o seu causador e como ele consegue chegar até o interior do corpo humano. Muito bem. Então, ela é causada pelo esquistossomo ou Schistossoma mansoni, tá? Que é o nome científico do esquistossomo. Acho que na apostila de vocês não deve ter o nome científico. Mas eu vou postar depois para vocês. Tem sim, ó. Na página 10,
né? Logo lá no início, onde fala que do ciclo da esquistossomose, né? Ele fala que os esquistossomos, que é o Schistosoma mansoni, tá? Esse é o nome científico desse animal. Então, o Schistosoma é o gênero e Mansoni é é o sobrenome dele, tá? É o epípeto, tá? Então, esse aí é o nominho científico. Então, ele é causado pelo Schistosoma mansoni. Guardem esse nome, porque eu não vou pôr na prova esquistossoma, eu vou pôr na prova Schistosoma mansoni. Então, vocês precisam aprender esse, tá? Não precisam nem aprender a pronunciar, mas vocês têm que entender que o esquistossomo é o Schistosoma mansoni, tá? Ele vai penetrar no corpo na forma de larva, tá? Deixa eu ver se aqui em cima tem um desenho. Aqui não tem. Eu vou pôr um pouquinho lá na apostila de vocês, tá? Só um minutinho. E depois eu volto aí para essa página. Ok. Então, olha só. O ciclo aqui da esquistossomose, tá? Se uma pessoa, né, que tiver com o parasita, ele defecar, né, nessa região de água, ou então se ele fizer, né, defecar naqueles banheiros de palafita, né? É de palafita? Naquelas casinhas, e as fezes estiverem em contato com essa água de açude aqui, com essa água represada aqui, o que vai acontecer? Os ovos que ficam presentes nas fezes, eles vão ser depositados aqui na água. Aqui dentro tem o que a gente chama de miracídio. Esse miracídio, ele vai, né, com o movimento da água, ele vai nadar até o caramujo, vai entrar aqui na concha do caramujo e vai se transformar na larva, que a gente chama de cercária, tá? Quando um ser humano entrar na água, essa cercária vai sentir a vibração de que tem alguém na água, ela vai sair de dentro do caramujo, ela é bem rapidinha. Ela vai nadar até o ser humano e ela vai entrar ou através da sola do pé ou através da palma das mãos. Por quê? Quando a gente transpira, quando tá calor, a gente não percebe que a mão fica molhada, que os pés ficam molhados por causa do suor? Isso por que acontece? Porque nós temos poros, buraquinhos da mão e nos pés para a saída do suor. E a cercária, ela vai entrar justamente por esses poros, tá? Vão cair na corrente sanguínea e vão no fígado da pessoa. E lá ela vai se desenvolver até chegar à fase adulta. Então, você vai ter a cercária macho e a cercária fêmea. Uma vez no fígado, eles vão começar a se reproduzir e vão causar uma infecção. Tanto eles podem se alojar no fígado, como também no baço, tá? E aí eles vão começar, vão causar uma infecção, causando o inchaço do fígado e do baço, tá? Vão provocar o desenvolvimento aqui, o surgimento de líquido no abdômen, então vai ficar com uma barriga grande, cheia de líquido. Por isso, essa doença ficou bastante conhecida por barriga d'água, tá? Aqui na cidade, ela não é tão comum, né? Praticamente você não tem, mas em região mais carente, onde tem açude, ela é bastante comum, ok? E o caramujo, tá? É aí do gênero Bionfalaria. Bom? Então, vamos voltar lá para o caderno de atividades. Eu estou explicando isso para vocês porque
Vocês estão no 8º ano, ano que vem chega o 9º, né? Vai ter muitos de vocês que vão fazer vestibulinho da ETEC, e isso costuma, e esse tipo de assunto costuma cair bastante em vestibulinho, tá? Em graduação, vestibular, também cai, né? Eu não sei, tem outras escolas, né, de ensino médio aí, de curso técnico, que precisa fazer provinha para entrar, e esse é um assunto que cai bastante. Por isso que eu explico bem, tá? Aqui, ó. Olimpíada Brasileira de, acho que é de Ciências. A esquistossomose observada no Brasil, causada pelo Schistosoma mansoni, é uma doença grave e debilitante. Na fase crônica, ocorre inflamação do fígado e do baço, além da típica ascite, né, barriga d'água. Na profilaxia dessa doença, é importante, 1. Construir redes de água de esgoto. 2. Exterminar o caramujo hospedeiro. 3. Evitar o contato com águas possivelmente infestadas por cercárias. 4. Combater as oncosferas e os cisticercos. Né? Na verdade, isso daqui, ó, oncosfera e cisticerco, não tem nada a ver aí com a esquistossomose, tá? Então, o que a gente pode considerar aí são as 3 primeiras, 1, 2 e 3. Construir redes de esgoto, isso ajuda? Sim, porque você evita de contaminar a água ali do açude, né? Retirar o caramujo. Se você retirar o caramujo, mesmo que aquela água acabe sendo contaminada, o miracídio não sobrevive na água. Ele precisa ter o hospedeiro para sobreviver. Embora ele não cause nenhum mal para o caramujo, só para o ser humano, mas sem o caramujo ele não sobrevive. Ele morre, tá? Em pouco tempo ele morre, né? E também, né? Se você vai em um lugar que tem água parada, que é um açude, vamos nadar ali no açude. Não, não vai, né? Você não sabe se tem o caramujo. Aí você chega lá e você vê que tá cheio de caramujo. Qual é a chance de você se contaminar? Mais de 90%. Então, não, nada de nadar em açude, em lagoas que tem água parada. 17. Sobre ateníase, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Depois, reescreva as alternativas falsas corrigindo-as. Então, ateníase em seres humanos pode ser causada por 2 tipos de tênia, a tênia solium e a tênia saginata. Correto. A tênia solium, ela ocorre no porco e a tênia saginata ocorre na vaca. E ainda existe um tipo de tênia, que a gente chama de tênia anã, que ocorre no peixe. Ela é chamada de Heminoleps nana, tá? É um outro tipo de tênia. As tênias se fixam na parede do intestino delgado por meio de ganchos e se alimentam de sangue por meio de suas ventosas. Não, não é isso, tá? Elas vão utilizar ventosas para se prender à parede do intestino, tá? Mas elas vão bem lá em cima, perto já do estômago, e elas vão se alimentar daquilo que você come. Você comeu os seus nutrientes, ela vai comer. Então, pessoa que tem tênia está sempre com fome, né? Mas vai chegar uma época em que ela vai tomar conta de todo o intestino, então a pessoa não sente fome, né? A pessoa começa a ter cansaço, sonolência, começa a ter muita fraqueza, né? Por quê? Porque ela começa a se alimentar aí dos alimentos, a pessoa não come porque ela se sente satisfeita, porque a tênia está ocupando todo o intestino e a pessoa acaba indo a óbito, tá? A tênia, ela pode chegar aí a mais de 2 metros de comprimento fácil. Se eu não me engano, acho que até 5 metros de comprimento, se eu não me engano. Ela é bem comprida. Você fala, mas professora, cabe tudo isso dentro do intestino? Cabe, o nosso intestino tem por volta aí de 7 metros de comprimento, então cabe sossegada.
A contaminação dos seres humanos ocorre pela ingestão das larvas da tênia presentes na carne contaminada ou mal cozida. Correto, né? Essa larva ela vai estar na forma aí de cisticerco, ok? Os porcos são os hospedeiros dos dois tipos de tênia e se contaminam ao ingerir larvas de tênia ao remexer o solo em busca de alimento. Que eles, sim, na verdade, não é as larvas, né? São os ovos que eles acabam comendo, né? E não são dois tipos, é somente a tênia solium, ok? As proglotes são partes do corpo das tênias repletas de ovos, que são liberadas com as fezes da pessoa doente e podem se espalhar pelo ambiente. Verdade. Aqui na contaminação da carne contaminada e mal cozida, né, não é só a ingestão de larva, mas também a ingestão de ovos, tá? Que pode causar aí a cisticercose. Os ovos, eles vão entrar no corpo da pessoa, só que em vez de formar uma larva lá dentro do intestino, esses ovos, eles vão parar lá no cérebro, tá? E vão causar ali a cisticercose, tá? Essas larvas que vão se desenvolver no cérebro, elas se alimentam do cérebro. Então, ou a pessoa morre, ou a pessoa pode ficar aí com graves sequelas, tá? Então, aqui, ó, correção da alternativa B e da alternativa D. Então, as ventosas e os ganchos têm função de fixar na parede do intestino delgado. Elas não se alimentam de sangue, mas dos nutrientes dos alimentos que absorvem pela superfície do corpo. Os porcos são hospedeiros apenas da tênia solium e se contaminam ao ingerir ovos da tênia presentes na água, solo ou alimentos contaminados com fezes humanas de pessoas doentes. Ancilostomíase, né, popularmente chamada de amarelão. Por que essa doença recebe esse nome? Ela recebe esse nome por conta do principal sintoma, né, que é a anemia, e porque a pessoa desenvolve como se fosse uma icterícia, ela fica com a pele amarelada, com aspecto amarelado, né, essa parte branca dos olhos, né, a esclera fica amarelada, né, então por isso a pessoa diz que tem amarelão. O amarelão, ele já foi bastante comum, né, em todo o país. Hoje ele é mais comum em áreas rurais, em áreas onde o saneamento básico é precário, tá? Então, o sangue serve de alimento para o ancilostoma, né, que é o causador aí da doença, que é o nematóide. O Necatura americanus, né, que você tem o Ancylostoma duodenalis e o Necatura americanus, as duas espécies vão causar o mesmo tipo de doença. Eles funcionam aí da mesma forma. Leis afirmativas a seguir sobre a ascaridíase. Voltando só um pouquinho da ancilostomíase, dependendo da região, você vai encontrar um ou outro parasita, tá? Por isso que a gente tem os dois aí causando o mesmo problema. Lê as afirmações a seguir sobre a ascaridíase. Uma mesma pessoa pode ter várias lombrigas em seu intestino, e esses vermes se alimentam dos nutrientes dos alimentos que a pessoa consome. 2. Uma pessoa com ascaridíase pode eliminar em suas fezes milhares de ovos de lombriga todos os dias. Por isso, o exame de fezes é indicado para descobrir se a pessoa está doente. 3. As pessoas se contaminam com ascaridíase ao entrar em águas contaminadas, pois a larva do Ascaris lumbricoides entra pela pele. 4. As pessoas podem se contaminar ao ingerir água ou verduras mal lavadas e contaminadas com ovos de Ascaris lumbricoides, né? Então, a 3 aqui está errada, porque água contaminada
Você se contamina se beber. Se você entrar na água, você vai se contaminar com outra doença, que é o esquistossomo, tá? Que é a esquistossomose. Gente, eu não sei. Alguém pode ver aí o que escreveram aí no chat, por favor, se há alguma dúvida? Ele mandou que é 5h34 e que desculpa atrapalhar a aula. Ah, não tem problema, eu vou terminar já, ó, é a última pergunta. Me desculpem ter passado do tempo. Vou fazer já a última pergunta e aí a gente já termina, tá bom? Algumas espécies de nematódio que não causam doenças, mas se alimentam de larvas de insetos, podem ser inseridas no solo pelos seres humanos. Com isso, esses vermes mantêm sob controle as populações de insetos que poderiam danificar as plantas e a produção de frutos. Como é chamado este processo? Qual sua vantagem em relação ao uso de defensivos agrícolas? Então, o processo é chamado aí de controle biológico, né? E é mais vantajoso por quê? Porque ele não causa aí danos ao ambiente nem à saúde das pessoas, tá? Mas ele deve ser feito por agrônomos, ou por um biólogo, né? Que entende do assunto. Por quê? Porque senão você pode causar um descontrole biológico e pode causar um problema ainda maior, tá? Os defensivos agrícolas, eles não poluem só o solo, mas também a água e pode comprometer gravemente a saúde das pessoas, tá? Só para finalizar aqui, eu vou finalizando aqui, no caso, pardal, né? Esse passarinho que a gente tem aí, o pombo, que a gente vê na rua, eles foram trazidos aí séculos atrás para se tentar utilizá-lo como controle biológico. Como eles não tinham predadores aqui no ambiente, eles acabaram se tornando praga, né? E acabaram causando aí grandes prejuízos aí para as lavouras e plantações.